Bom, gente, nós estamos agora na nossa terceira fase da construção da ideia. A primeira fase que nós trabalhamos foi entender qual é o problema, e aí, repetindo de novo, a grande dificuldade que normalmente a gente tem, quem não está acostumado com as lógicas e metodologias da inovação, é conseguir se libertar do conceito de produto para tratar do problema do cliente. E a partir desse problema que a gente quer resolver e que o grupo está querendo resolver, daí construir soluções novas que pode ser um produto ou pode ser um outro tipo de solução diferente. Ok? Então, a primeira parte é a gente conseguir entender e definir qual é o desafio que a gente quer trabalhar. A segunda parte, que nós trabalhamos na aula passada, e nós vamos revisitar isso hoje, diz respeito a tentar entender como é que o cliente resolve o problema dele hoje. Nisso nós já conversamos e conseguimos fazer uma determinada reflexão que, com todas as soluções e com a evolução da humanidade, muito dificilmente um cliente não tem uma solução resolvida, não tem um problema resolvido. Pode ser que aquela forma de resolver o problema não seja a melhor. E isso que a gente tem que se propor. Se nós termos uma solução melhor, que agrega mais valor para o cliente, isso faz com que a nossa solução seja escolhida em prol das demais. E é isso que a gente está procurando fazer. Estabelecer uma solução que seja melhor do que as soluções que a concorrência venha a desenvolver. Então, essa é a segunda parte. Entender como que esse problema é resolvido hoje, que soluções existem. E aí, a partir disso, nós temos, e aí que é o trabalho dessa aula de hoje, é nós elaborarmos questões desafio, ou que o McKinney, que é quem eu uso como referência, está lá a capa do livro dele lá no Moodle para vocês, que ele chama de killer question, ou seja, questões matadoras. Questões que servem para que a gente possa reconfigurar o problema, redesenhar o problema. E, a partir disso, daí sim, construir uma ideia, uma forma original. Ok? Então, vamos dar eu vou compartilhar a tela e vamos dar uma rápida revisitada de tudo que a gente viu até agora. Tá bem? Não, não coloquei aqui. Já estou conseguindo compartilhar a tela? Vocês já estão conseguindo enxergar? Sim. Então tá. Então vamos lá. Como nós vimos, a primeira etapa foi vencida, é da definição do desafio. Nós estamos na segunda etapa do processo, que é essa etapa de análise e síntese, onde a questão de análise nós avaliamos como o desafio ele é resolvido hoje, e análise de síntese é a questão da síntese. A análise de síntese ficou ótima, né? Mas a síntese envolve exatamente como é que nós vamos questionar aquilo que existe hoje para que a gente possa construir algo realmente inovador e diferente. Então, o início do processo envolve nós entendermos que mercados que o grupo quer atuar, qual é o perfil do cliente que a gente quer atuar dentro desse mercado e, na sequência, que problemas esses clientes têm. Ok? Então, a partir da compreensão dos problemas, a gente consegue entender que tem alguns problemas que se pode atuar e alguns problemas que são conjunturais, ou seja, que não dependem da atuação das pessoas. E, então, esse segundo grupo de problemas a gente não consegue atuar. Então, e nos problemas organizacionais, ou seja, que são os problemas que a gente consegue atuar, a gente pode aí classificá-los, né?
tentar achar qual desses problemas ou qual o problema é o mais significativo para que a gente possa trabalhar. Em cima da definição desse problema, a gente passa aí a construir ou redigir o nosso desafio. Então, no nosso caso aqui, nesse exercício nós íamos trabalhar com acompanhamento de idosos. O principal problema que a gente identificou no exercício foi o acompanhar o dia a dia do idoso. Então, a partir disso, nós criamos um desafio que é criar soluções inteligentes que facilitem o acompanhamento do dia a dia. Essa era a ideia, né? E aí depois eu solicitei para vocês que vocês descrevessem esse desafio, né? Para que fique mais claro, para que o grupo entenda e possa fazer uma reflexão melhor sobre esse negócio. Eu vi que boa parte de vocês conseguiu entender o processo, alguns tiveram dificuldade em entender como classificar isso na matriz IAT, que é igual a vários tipos de matrizes desse tipo, principalmente entender que para que a gente consiga estratificar melhor, a gente usa a multiplicação entre as variáveis ao invés de usar a adição. Então, se eu somo, o resultado é completamente diferente de quando eu multiplico. É a lógica da curva exponencial que a gente está enxergando, né, do Covid-19. Quando a gente enxerga a curva exponencial, que é a reflexão exponencial, que seria a curva logarítmica, ela é bem diferente de uma curva linear, né? Então a gente consegue perceber tendências de uma maneira melhor. Tudo certinho por aqui. Eu fiz alguns comentários com vocês na devolução dos trabalhos, que eu imagino que vocês possam ter feito algum tipo de correção, ou eu sugeri correções. Vocês entenderam o que eu devolvi para vocês? Professor. Fala, Isa. O nosso grupo, que é o 3, a gente entendeu o feedback, né, o que tinha que alterar. Essa alteração, a gente tem que reenviar ou não? Essa alteração ela tem que ser incorporada na entrega de hoje. Sim, a gente incorporou. Então, perfeito, é isso só que tem que ser feito. Porque é um processo de construção, né? Então, vocês fizeram uma primeira entrega, eu fiz uma avaliação, vocês melhoram aquela entrega na segunda. É isso aí, esse é o processo. Alguma questão a mais sobre isso, gente? Não? Então, dando continuidade ao processo, o que nós temos, né? Então, a partir da entendimento de qual o desafio que cada grupo tem, na sequência, ele precisa pesquisar e entender como é que esse problema é resolvido hoje, né? Que tipo de solução existe para resolver esse problema hoje? Né? Se nós estamos propondo alguma coisa nova, eu tenho que saber o que já existe. Senão, como é que eu vou propor algo inovador se eu não sei o que existe? Então, a primeira coisa é entender isso. Como é que é resolvido hoje? Qual é as questões que podem serem desenvolvidas e agrupadas hoje? Tá? Depois, vem cá, essas soluções elas não servem para todos os clientes. Eu tenho alguns grupos, eu normalmente consigo agrupar clientes que que enxergam o problema de maneira semelhante. Então, aí o que a gente faz é também explorar, e aí vem a lógica do cliente, é explorar quem é o cliente, né? Agora, eu tinha lá uma ideia de cliente que a gente fez na nossa primeira reflexão, agora a gente pode refinar esse cliente. Quem é esse cliente que está associado às soluções que estão sendo propostas aí? Que perfil de cliente tem? Bom,
Outra questão importante é entender, vem cá, essas são as soluções, é assim que o problema é resolvido, alguém presta essa solução. E aí a gente vai identificar quem são os potenciais concorrentes daquilo que a gente vai propor no futuro. E aí eu tenho concorrentes que a gente chama de concorrente direto, que são quem vai fazer coisas muito parecidas com o que a gente faz. Né? Então, é aquele que vai propor soluções muito parecidas. E eu tenho o concorrente indireto. Quem é que é o concorrente indireto? É aquele que não vai propor uma solução semelhante àquela que eu estou propondo, mas também resolve o problema. Então, qual é o nosso desafio? Vamos voltar para ele aqui para poder entender. Eu quero solução inteligente que facilite o acompanhamento do dia a dia do idoso, certo? Então, eu tenho uma empresa aqui que faz dispositivos para isso, que é a HelpBel. Agora, esse problema do acompanhamento ele pode ser resolvido de outras formas. Eu posso colocar a pessoa idosa numa clínica, eu posso colocar essa pessoa idosa num asilo, eu posso manter o idoso em casa e contratar uma agência de enfermeiras, eu posso contratar uma agência de cuidadores, certo? Eu não estou gerando um dispositivo, mas eu estou resolvendo o problema. Então, eu tenho quem é meu concorrente direto, que está resolvendo, está criando algo que já desenvolve, que já opera algo parecido, e eu tenho o indireto, que é quem resolve o problema de outra forma, com outra solução, de outro jeito. Ok? E o exercício termina a gente tentando entender quem é que pode ser meu parceiro para o desenvolvimento da solução. Tá? Então, se eu quero fazer no meu caso específico aqui, se eu quero desenvolver uma solução de acompanhamento por um dispositivo móvel, eu tenho que ter alguém que saiba construir coisas para isso, né? Eu preciso saber se eu quero fazer esse acompanhamento via sensorização, quem é que coloca isso, né? Coloquei aqui, no caso, outros fornecedores, outros parceiros que podem me ajudar. Vem cá, esse psicólogo familiar, ele pode ajudar a entender o fenômeno, o médico pode ajudar a entender o fenômeno para que a gente possa propor uma solução adequada. Ok? Então, com isso, eu consigo cobrir todas as dimensões do problema, que é que soluções existem, para que cliente cada uma dessas soluções faz mais sentido, quem provê essas soluções e quem pode me ajudar a construir as soluções. Ok? Perguntas? Sem pergunta? Só um minutinho. Foi isso que vocês conseguiram construir? Vocês conseguiram construir isso que eu propus? Alô? Sim. Então, tá bom. Agora nós vamos para uma outra fase que ela é bastante interessante também de se trabalhar, que é exatamente essa lógica da síntese, tá? Na síntese, nós vamos criar essas questões que vão nos ajudar a fazer uma reflexão sobre o nosso problema, tá? Então,
essas questões, elas que o McKinney chama de killer questions, são questões que a gente procura utilizar como questões de reflexão, né? Mais adiante, na sequência, nós vamos usar uma técnica que a gente chama de brainstorming para construir, aí sim, já começar a tentar responder essas questões e construir, então, a nossa solução. Então, essa etapa que a gente está, a terceira etapa da elaboração da síntese, que é essa questão das killer questions, tá? Então, vamos trabalhar. Então, a primeira coisa é, como já foi comentado, o nosso trabalho é em grupo e nós vamos manter o grupo sempre, tá? Essas questões, elas normalmente, e essa técnica que o McKinney usa, a gente focaliza basicamente questões que procuram responder a essas três perguntas chaves aqui. O primeiro grupo de questões é trabalhar e refinar quem é o cliente. Ou seja, para quem se destina o produto que a gente está falando. Numa maneira geral, eu digo, vem cá, meu produto, que eu estou aqui de forma genérica trabalhando, ele se destina para familiares de idosos. Foi isso que eu propus. Mas familiares de idosos existem uma uniformidade, isso não é um grupo homogêneo. Que valor que cada grupo desses deseja para o meu produto? Essa é a reflexão que a gente vai ter que fazer. Tá? Depois, a segunda reflexão importante, que diz respeito ao produto. O que é que tem que ter esse produto? Qual é esse objeto? Que características que ele tem que ter para que a gente possa atender um determinado objetivo? Né? E o terceiro ponto é as questões associadas àquilo que a gente chama de processo, que é como a organização ela se desenvolve, como ela opera, como é que eu entrego o meu produto, como é que eu produzo esse produto, como é que eu me relaciono com o meu cliente, como é que eu faço que ele conheça aquilo que a gente está propondo. Então, isso diz todas as questões associadas a processo. Né? Então, as questões são desses três tipos: destino, objeto e processo. Então, a primeira questão, a questão são perguntas que a gente vai elaborar que sejam que permitam, a ideia é que a gente consiga fazer perguntas que permitam que se façam muitas respostas, que a gente possa, respondendo isso, construir muitas ideias. Tá? E aí tem algumas regrinhas para a gente construir essas perguntas. A primeira é fazer com que a pergunta seja aberta. Né? Quem já esteve comigo lá em método e processo, quando a gente faz entrevista, a gente procura fazer pergunta aberta. A gente não procura fazer perguntas tipo sim, não. Fulano gostou do jogo de bala? Sim ou não? Pô, isso aí não te gera riqueza nenhuma. Isso aí simplesmente te dá uma resposta muito pequena e primitiva do processo. Né? Eu preciso que o cara explane, que eu consiga entender o processo de uma forma mais aberta. Então, por isso, perguntas abertas, que me possam gerar exploração, que não sejam resposta direta. Tá? Segunda questão importante é perguntas que sejam objetivas, que a gente possa depois, eventualmente, quando a gente for testar isso, quantificar. Tá? Outra questão que o autor sugere, e é importante, é não incluir suposição na pergunta.
o tipo de pergunta assim, você acha que andar de bengala é bom como suporte? Né? Quando eu estou colocando esse tipo de questão, eu já estou induzindo o cara a que bengala é bom ou não é bom. A pergunta boa é uma pergunta tipo, qual é a melhor maneira de dar suporte para o cara se locomover? Aí, isso é uma pergunta aberta, que permite que a pessoa possa trabalhar e desenvolver N tipos de respostas depois. Né? Outra questão importante é tentar ter perguntas que sejam claras, que as pessoas possam entender claramente qual é o significado e qual é a direção daquilo que a gente quer com essa pergunta. Ok? E aqui são outras questões que ele coloca que são relevantes, tipo fazer perguntas direcionadas a um tipo de análise só. Né? Não aquelas perguntas que permitem vários tipos, perguntas ou isso ou aquilo, não. Uma pergunta associada a uma coisa só. Uma questão específica, tá? Ele está aqui dizendo que o tempo, que ele está nos dando um tempinho a mais aqui na sequência, eu acho, né? Desafio de forma clara, ter certeza que essa frase é um questionamento, claro, né? E não estruturar questões de forma negativa. Você não acha que tal? Não. A gente, o que acha? Quais são as coisas positivas, tá? E provocar frases que provoquem ação, que provoquem que a gente possa depois fazer uma reflexão sobre ela. E tem algumas coisas, algumas questões que podem servir como referência para a gente trabalhar, tá? Então, questões, tipo de questão para cliente. Ó. Como atrair cliente que adquire nossos produtos com ticket médio acima de R$ 32? Então, isso é uma questão aberta, que tem um foco bem objetivo e que nos faz pensar, né? Outra pergunta que tem esse caráter: por que o cliente irá visitar o nosso site? Isso é uma questão de processo que diz, olha, o que eu vou fazer para tornar atraente para que o cliente venha visitar o meu site? Por que os nossos produtos são atraentes para o cliente? Isso aí diz respeito a produto, por que é que o cliente vai ser atraído, vai poder desenvolver aquilo ali? Vai querer trabalhar com o nosso produto. Como estruturar um processo de atendimento atraente? Então, é uma outra questão que permite uma reflexão, que permite múltiplas respostas, que é isso que a gente quer depois trabalhar nas aulas seguintes. Ok? Bom, conseguiram entender esse negócio? Essa parte é um pouco complicada, né? Que aí, né, Adriana, se até agora estava difícil, agora vai dar um nós geral aí no pessoal, mas vai ser bacana. Eu não sei quem é que riscou a minha tela aqui, que eu não sei fazer isso aqui. Está arriscado para vocês também? Sim. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É nós que fizemos esse risco aí. Alguém fez, não é o senhor. É. Então, tá bom. Também não sei. E vai ficar arriscadinho assim, porque eu não sei apagar agora. Deixa eu ver aqui. Quem fez o risco que... Ah, tá aqui, ó. Tem uma borracha aqui. Será que não vai apagar tudo? Ah, apagou. Não me sacaneia, rapaz. Vamos lá. Então, indo para a nossa discussão aqui. Então,
Vamos começar, então, o nosso exercício, e eu quero que vocês trabalhem no grupo de vocês com uma discussão sobre cliente, tá? Que vocês procurem trabalhar perguntas abertas que digam respeito a clientes de vocês, tá? Então, quando a gente está falando de cliente, que tipo de questão a gente está procurando trabalhar? Isso é importante. Então, quais são os atributos, habilidades que o nosso cliente precisa para usar o nosso produto? Por que o cliente, quem são que não compra o nosso produto? Que produto tem que ser, que a gente tem que para atender um cliente, como é que tem que ser esse produto? Como é que a gente, por que o cara não enxerga benefício? Então, tentar caracterizar especificamente a questão do cliente, tá? Em relação a isso. Então, eu vou pedir para vocês que trabalhem, então, agora, pelos próximos 20 minutos, em relação a esse conceito de cliente, tá? Vocês podem, todas as perguntas que vocês quiserem conversar comigo, me mandem isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Ou pode ser aqui também, vou botar um do lado do outro aqui, no chat do Zoom aqui, tá? E aí a gente vai trabalhando. Ao mesmo tempo, eu vou pensar no meu caso específico e vou construir algumas perguntas aqui para ir respondendo para vocês. Bom, pessoal, eu escrevi aqui alguns tipos de questão vinculados a quem que poderia ajudar vocês. Lógico que essas aqui são questões associadas ao problema que eu propus resolver, que não é exatamente igual aos problemas que vocês estão propondo resolver, né? Mas o foco é entender quem, entender como é que essa pessoa vai ser beneficiada da solução e que tipo de coisa eu tenho que desenvolver para beneficiar essas pessoas. Ok? Então, gente, então agora, além da discussão que nós fizemos específica do quem, né, nós vamos discutir agora o que. O foco do o que são perguntas voltadas a entender a oferta que nós estamos fazendo. Qual é o produto, qual é a solução e como essa solução ela pode ser desenvolvida. Então, uma questão diz respeito, por exemplo, a como é que a gente faz para que a gente tenha um produto que seja especial, mas seja padronizado? Ou seja, como é que eu consigo gerar escala nesse meu produto? Se eu tiver que fazer uma solução que para cada cliente é uma, eu não consigo escala. E aí isso, do ponto de vista de negócio inovador, não é uma coisa tão boa, né? Como é que eu posso aproveitar tendências das pessoas, né? Eu sei que alguns pontos que foram colocados aqui diz respeito, por exemplo, o próprio Covid gera algumas questões, né? A questão de modismo, a questão de novas tendências, a questão de formas de como é que a sociedade se comporta, tudo isso são coisas que a gente pode explorar para o padrão de produto que a gente está propondo, tá? Como que a gente pode eliminar problema e criar benefício único? Isso é uma outra questão, né? Que funcionalidades eu posso ofertar que o meu cliente vai deixar ele embasbacado, né? Como eu posso combinar componentes que eu já tenho para criar um produto novo, original, diferente, né? Como é que eu posso construir algo que vai me deixar à frente do que os outros estão propondo? Então, esses são alguns tipos de questões associadas a produto, certo? Então, são abordagens diferentes daquela. Lá nós estamos preocupados no cliente. Agora eu estou preocupado no produto. Entenderam a abordagem, gente?
Então, agora, nós vamos, então, gastar mais uns 20 minutos construindo questões associadas a produto, ok? E aí, eu também vou construir algumas coisas para o meu desafio inovador aqui e a gente vai compartilhando. Bom, pessoal, antes da gente entrar na terceira e última pergunta, eu gostaria de comentar com vocês que surgiu algumas dúvidas do pessoal sobre aquele questionário que eu sugeri que vocês fizessem versus essas questões agora. São coisas completamente diferentes. Dentro daquele trabalho que foi feito na fase 2, que é a análise, com certeza tem coisas que vocês ainda não conhecem. Então, da pesquisa que foi feita, tem coisas que vocês não conhecem, que é interessante perguntar para terceiros. Aí, a sugestão é fazer um questionário para se fazer essas perguntas para terceiros e enriquecer mais o conhecimento sobre o que existe hoje, certo? Aqui já não. Aqui são questões que são elaboradas, que é para que vocês façam uma reflexão sobre qual vai ser o produto que vocês vão propor. Tá? Então, são duas dimensões completamente diferentes. Então, falamos já sobre cliente, falamos sobre produto, e agora vamos falar um pouquinho sobre processo. Ok? Então, processo, que é a terceira dinâmica disso, que define basicamente como tem que ser esses processos. E quando a gente pensa em processo, voltando lá para a questão de métodos e processos, lá agora no primeiro semestre, nós estamos falando de todos os processos que adicionam valor ao produto, que envolve desde a entrada de matéria-prima até atender o cliente final. Que serviços que eu tenho que fornecer associado a esse produto, né? Então, e aqui vem algumas questões importantes que podem ajudar. Então, que tipo de pergunta a gente usa com essa lógica de processo? Eu posso perguntar sobre, vem cá, se eu estou no mercado pet, eu posso perguntar sobre coisas para humanos, por exemplo. Segmentos parecidos que fazem coisas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode aprender com esse segmento, né? Como é que eu posso fazer se eu mudo, por exemplo, a minha relação logística com meus fornecedores ou com os meus clientes, né? Que tipo de critério eu tenho que definir, o que é chave dentro do meu produto para dizer, olha, essa solução aqui de fato vale a pena ser desenvolvida, né? Como é que o cliente descobre o meu produto? Né? Como é que ele acessa o meu produto e como é que ele percebe que o meu produto é melhor que o da concorrência? Quais são os canais que eu vou utilizar para distribuir esses produtos para conseguir adquirir clientes? E alguma coisa específica que a gente pode entender, eu sei quem são os clientes, mas eu sei quem não são também. Por que esse outro grupo não é cliente? Por que ele não pode vir a ser? Então, são outros tipos de pergunta que diz respeito a processo. Que, então, como entram os insumos, como é que eu processo, como é que eu entrego, como é que eu acesso o cliente, como é que eu me comunico. São todos esses elementos que diz respeito a processo. Entendido, gente? Alguma dúvida? Então, depois que vocês elaboraram as questões dessas três linhas, né? A linha do cliente, a linha do produto e a linha do processo, imaginando que nós tenhamos aí entre 4 e 6 colaboradores por grupo, é de se esperar que se tenha aí entre 20 e 30 questões elaboradas por vocês. Como não é possível a gente
trabalhar com todas essas questões na sequência, nós temos que conseguir selecionar quais são as questões que são mais relevantes para o grupo. Então, a minha sugestão para isso é o seguinte, que alguém no grupo liste todas as questões que forem elaboradas por vocês, individualmente e de forma coletiva, tá? E que cada membro do grupo escolha 3 questões, individualmente. E dentro desse exercício, explique para si mesmo por que ele escolheu essas 3 questões. Tá? Aí depois, no segundo momento, ele vai entender, vai dizer por que aquilo é o relevante, aquilo que faz sentido das questões, isso individualmente. Aí depois o grupo se reúne e debata, né? As pessoas já com seus argumentos debatam dentro do grupo qual é a melhor, quais são as 3 questões que o grupo vai trabalhar na sequência. Tá? E aí consegue, a partir daí, consegue responder as questões que estão ali do item 2, né? O item 1 é essas que são as mais relevantes, entender por que cada um e chegar a esse consenso, e depois tentar esclarecer no grupo por que aquela questão é importante, qual é a abrangência, o que a gente vai trabalhar com ela. Entendido isso? Hein, pessoal? Agora eu... Sim. Então, no primeiro momento, Entendido. então a gente levanta as questões, isso de uma forma aberta, e aí depois agora vocês dentro do grupo escolhem aquilo que é o mais relevante, né? Inicialmente individualmente, cada um olhando, observando, trabalhando aquilo para que entenda da sua relevância, e depois em grupo. Tá? Professor, Diego do grupo 4, são 3 questões para cada um daqueles 3 pilares lá, do cliente, o como e esse outro, cliente, o como e a questão 3 que é dos processos, 3 de cada um deles, isso? Não. Ou 3 no geral? A ideia é que cada um, tendo a lista total das questões, cada um escolha as 3 que ele considera as mais relevantes. Independente de onde saíram, na real. Por que para mim essas 3 são as mais relevantes? Aí depois vocês em conjunto, ou seja, depois de vocês já terem estudado e pensado, aí vocês em conjunto vão debater e vão escolher quais são as 3 que são relevantes para o grupo. E aí responder aquela segunda questão ali, né? O que o grupo está buscando com a questão e qual é a abrangência que a gente quer trabalhar. Então, vamos trabalhar isso num grupo pequeno, nós vamos explorar isso no grupo pequeno, vamos explorar isso no grupo grande, enfim. Tá? Uhum. Tá. Então, ou seja, vocês vão ter aí um grupo grande de questões, que eu estimo entre 20 e 30, cada um dessas 20 e 30, cada um dos membros vão escolher 3, e vocês em conjunto vão depois escolher quais dos 3, aí convencidos entre si, quais das 3 que são os mais chaves. E com isso vocês conseguem daí terminar essa etapa do trabalho. Mais alguma dúvida? Professor, Sim. Adriane, essa parte do trabalho aqui, a gente novamente entrega até a próxima aula, é isso? Exatamente. Vai construindo Tá, junto. e aí todo ele junto agora, na composição completa. Exatamente. Vocês vão... É um processo de construção. Então, eu tenho início. O primeiro capítulo é o que a gente fez na aula antepassada. O segundo capítulo é o que a gente fez na aula passada. E o capítulo atual é esse, da construção das questões.
Tá, ok, obrigada. Então, professor, uma dúvida. Não entendi. Agora, nós fazendo ali a terceira etapa, nós unificamos a primeira, segunda e terceira etapa para colocar nessa terceira etapa no Moodle, ou é somente essas perguntas e a aula de hoje? A ideia é que vocês peguem, vão construindo lá no final um relatório único, né? Então pega o primeiro bloco, junta o segundo bloco e junta o terceiro bloco, sempre construindo um instrumento só. Tá, No entendi. final, O no nosso final grupo na... Então, Michael, no final vocês não vão ter que construir um relatório, ele já vai estar construído, vocês já estão só agregando os elementos dele. Tá, eu entendi. É que nosso grupo, eu, por exemplo, criei um outro arquivo. Então, na etapa 2, ele é só a etapa 2. Mas daí na 3 eu posso unificar a etapa 1, 2 e 3? Exatamente, é o que eu espero. Tá. Mais alguma dúvida, Isso pode gente? ser um Word, um PPT, tanto faz. Tanto faz. Tá bom. Ainda não se preocupem muito com formatação disso, tá? O trabalho final vocês vão ter que formatar, mas a ideia agora é que vocês tenham todo esse conhecimento junto, porque vocês precisam todo desse conhecimento para que vocês possam ir construindo as etapas seguintes, tá? Outra coisa que é importante, para a próxima etapa, é importante que quem for fazer algum tipo de pesquisa, né, para complementar aquele questionário da etapa 2, que o façam agora, porque vocês vão precisar dessa informação, de toda a informação que foi gerada até então, para a construção da próxima etapa, que é a etapa 4, né? Então,